vida dela era uma coleção de sussurros. A cada passo, ela sentia o peso do julgamento, um fardo invisível que a forçava a andar com o olhar baixo. A sociedade a havia rotulado e a vergonha se tornou sua única companhia. Ela era a mulher anônima, marcada por feridas que a forçaram a buscar o poço no horário mais hostil do dia. O meio-dia, quando o sol estava no auge e ninguém mais ousava enfrentar o calor. O poço de Jacó não era apenas um buraco na terra. Era um símbolo, um lugar de história, de herança e, para ela, um refúgio solitário. Ali, o calor escaldante e o silêncio do deserto se misturavam à sua alma sedenta, um vazio que nenhuma quantidade de água física poderia preencher. Ela carregava em seu cântaro não apenas a necessidade de matar a sede do corpo, mas o peso de uma existência inteira de rejeição. Mas o que ela não sabia é que naquele dia o poço, sempre um lugar de solidão, se tornaria o palco para o encontro mais extraordinário de sua vida. Um homem, cansado da caminhada, sentava-se ali, aguardando. Ele não estava ali por acaso. O destino, ou melhor, o propósito, o havia levado àquele ponto. Sua presença era, por si só, um desafio às convenções. Um judeu em solo samaritano. O preconceito era uma muralha alta, mas para ele, cada barreira era uma oportunidade de amor. Ele sabia da sede dela, não apenas a do corpo, mas a da alma. Uma sede que ecoava através dos seus relacionamentos fracassados e do seu isolamento autoimposto. O silêncio do deserto estava prestes a ser quebrado por uma pergunta que daria início a um diálogo que atravessaria séculos. A pergunta "dá-me de beber" ecoou no ar pesado do meio-dia, quebrando não apenas o silêncio, mas também as regras que regiam a vida da mulher samaritana. Ela, que esperava apenas a familiar solidão, se deparou com um enigma. A voz era de um judeu, o pedido era de um homem e a atitude era de uma quebra total de protocolos. O choque em seu rosto era evidente. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A pergunta dela não era apenas curiosidade, era a voz de uma vida inteira de barreiras erguidas. Ela não entendia a profundidade do ato, não enxergava o amor por trás daquela atitude. Sua mente, aprisionada pelo visível e pelo preconceito, não podia conceber que um mestre judeu se dignasse a falar com ela. A resposta de Jesus a levou ainda mais fundo. Ele não a respondeu com uma explicação sobre as barreiras culturais, mas com uma revelação sobre a fonte da vida. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, "dá-me de beber", tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher intrigada olhou para as mãos vazias de Jesus. Onde estava o balde? Onde estava a corda? Como ele, um estranho, poderia oferecer algo melhor do que o poço ancestral de Jacó, a única fonte de água da região? O diálogo se tornou um jogo de metáforas, com Jesus tentando elevá-la da necessidade física para a espiritual. Ela ainda pensava em baldes e poços, mas ele falava de uma fonte interior, de uma água que saciaria para sempre. Ele falava de uma sede que ela nem sabia que tinha. A cada palavra, o muro que ela havia construído ao seu redor começava a desmoronar. Ela pedia água, mas o que ela realmente queria era esperança. E pela primeira vez, ela sentiu que estava diante de alguém que não a via, apenas como uma mulher samaritana, ou como a mulher de 5 maridos, mas como uma alma sedenta. A conversa sobre água viva e fonte interior intrigou a mulher, mas sua mente ainda estava presa à praticidade do mundo. Ela pediu: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la." Aquele pedido, ainda superficial, era o primeiro sinal de que seu coração estava se abrindo. Ela queria uma solução para o esforço diário, mas Jesus enxergava a solução para a dor de sua alma. Foi então que ele fez a pergunta que a levaria ao ponto de virada. "Vai, chama o teu marido e volta aqui." Aquelas palavras atingiram seu ponto mais sensível. A vergonha que a fazia buscar o poço no meio-dia veio à tona. Ela, que havia buscado amor e aceitação em 5 relacionamentos e que agora vivia com um 6º, não tinha marido. Ela respondeu de forma evasiva: "Não tenho marido." Aquele momento foi um divisor de águas. O que poderia ter sido uma acusação se tornou uma confissão.
e a confissão se tornou um convite à libertação. Pela primeira vez, ela se sentiu vista, mas não por um olhar de julgamento, e sim por um olhar de profundo amor. Ela não estava mais conversando com um simples judeu, mas com alguém que via sua alma, que conhecia suas feridas mais profundas. A conversa desviou para o lugar de adoração, mas Jesus a conduziu de volta para o ponto central. A adoração não é sobre um lugar, mas sobre a verdade do coração. A verdade que estava se revelando diante dela. O coração da mulher, já tocado e transformado, estava pronto para a revelação final. Ela havia perguntado sobre o lugar de adoração, tentando desviar do assunto, mas Jesus a levou de volta ao cerne de tudo. Não em um templo grandioso, não para uma multidão, mas para uma mulher rejeitada, no meio de uma terra desprezada. A revelação foi esmagadora. O peso de sua história, as feridas, os julgamentos, tudo se dissipou diante daquele amor incondicional. Ela não era mais a mulher de 5 maridos. Ela era uma alma amada, escolhida para uma das maiores revelações da história. Ela percebeu que não importava o seu passado ou sua posição social. A salvação era para todos que tinham sede. A vergonha deu lugar a uma coragem incontrolável. A alegria e a esperança explodiram em seu coração, e ela soube que não podia guardar essa verdade para si. O seu cântaro, antes a razão de sua jornada, tornou-se um símbolo do que ela deixou para trás. Ela o abandonou ali, no poço, junto com sua história de rejeição e dor. A vergonha que a fazia caminhar sozinha no meio-dia a libertou para que ela corresse, cheia de alegria, para a cidade. Aquela que evitava o olhar dos outros, agora os buscava desesperadamente, para contar o que havia acontecido. Venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Sua voz, antes silenciada pelo medo, agora proclamava a esperança a todos que a ouviam. O encontro no poço não foi o fim da história, mas o início de uma colheita que transformou a vida de toda uma cidade. A mulher que antes vivia na sombra, agora era a mensageira da luz. Seu testemunho, simples e poderoso, moveu corações e quebrou as barreiras de preconceito da sua própria comunidade. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa de suas palavras, mas a transformação foi completa quando eles mesmos o ouviram. Já não é pelo que disseste que cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A fé deles deixou de ser de segunda mão e se tornou uma experiência pessoal. A história da mulher samaritana é um espelho para cada um de nós. A primeira lição é que Jesus quebra todas as barreiras. Ele não se importa com seu passado, com seus rótulos ou com o que a sociedade pensa de você. Ele te encontra no meio do seu deserto, no auge do seu cansaço, e oferece algo que ninguém mais pode. A segunda lição é que só Jesus sacia a sede da alma. Ele é a água viva, que preenche o vazio que tentamos preencher com coisas temporárias. E a terceira lição, e talvez a mais poderosa, é que quem encontra a água viva se torna uma fonte para outros. A dor e a vergonha dela foram transformadas em uma mensagem de esperança. Hoje, o Poço de Jacó ainda é um símbolo de um encontro que mudou tudo. Não é apenas uma história antiga, mas um convite pessoal para você. O seu cântaro, cheio de desilusões e rótulos, pode ser abandonado. E a sua sede, não importa qual seja, pode ser saciada para sempre. A história dela é a prova viva de que a graça de Deus é maior que qualquer falha e que a sua história, com todas as suas sombras, pode se tornar o seu maior testemunho. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus.